começar. Oh, aleluia, Santo, Santo Espírito, meu Deus. Oh, Pai, toca no coração de cada um aqui, Deus, Pai. Toca no coração de cada um aqui, Pai. Que toda palavra que for ministrada hoje à noite, ó Deus, possa entrar, Pai, de confronto, Deus, nos ouvidos, na tábua do coração de cada um. Oh, Deus Santo, muito obrigado, Pai. A paz do Senhor, irmãos amados. Amém. A paz do Senhor, irmãos amados. Amém. Aleluia. Oh, meus irmãos, hoje é o nosso primeiro culto de fé. É o nosso primeiro culto que estamos aqui falar de um tema que sem a fé é impossível agradar a Deus. Amém? Amém. E eu peço, meus irmãos amados, que hoje, ontem, quando eu comecei a fazer todo esse esboço, e hoje, quando eu passei durante o dia, eu peço que cada um aqui, que Deus possa tocar e derramar o dom da fé. E o dom da fé é uma fé diferente da fé salvadora. Aquela fé que fomos alcançados através da misericórdia de Deus. O dom da fé é um dom em que, independente de onde você esteja, a circunstância que você esteja, é uma fé inabalável. É uma fé que, durante situações que é impossível aos olhos humanos, situações, circunstâncias que você acha impossível, é uma fé que você sempre, independente do que aconteça, você sempre está olhando para a cruz. Você sempre está olhando para Jesus, independente do que aconteça. Como Estevão, que recebeu tantas pedradas, chegou um tempo que ele estava tão anestesiado com a presença de Deus, ele olhou para os céus e usou aquelas pedras como escada para chegar até o céu. E em poucas passagens, quando você vê Deus de pé, Jesus de pé, falando: vem, Estevão, vem que eu estou no seu aguardo. Ele não deixou nenhuma pedra abalar a fé dele. E eu peço que, pelo nome de Jesus, que cada irmão que está aqui hoje à noite possa alcançar esse dom. Que independente que vinha Zé Pilintra, que Jucaveira, que possa vir 11 demônios contra a tua vida, 10 mil cairão de um lado e 1 mil cairão à sua direita, e nada te atingirá. Amém? Então, irmãos amados, gostaria de começar agora com o texto base, e que é o tema também desse culto. Gostaria que os irmãos abrissem em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. O pastor falou que eu posso até meia-noite, hein? Amém? Oh, Deus eterno, glória a Deus. Vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Vamos só refletir novamente nesse texto básico. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois a quem dele se aproxima ou em busca precisa crer que ele exista e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Então, já sabemos aqui, se hoje você está sentado nessa cadeira, quer dizer que você já tem fé. Que é o primeiro passo. Você foi alcançado pela misericórdia de Deus, porque a fé é dada por Deus. Você só está aqui porque você já foi alcançado por Deus. Antes de você pensar em alcançar Deus, Ele já te alcançou. Antes de você querer amar o Senhor, Ele já te amou. E como eu já expliquei anteriormente o que é uma fé salvadora e o dom da fé, eu peço novamente que Deus toque no coração de cada um, e que a sua fé não se limite
simplesmente no ambiente que você está. Que a sua fé não fique limitada com o tipo de convívio social que você anda ou conversa ou passa o seu tempo. Que a sua fé não se prenda dependendo quem está pregando aqui hoje ou quem ministrou o louvor. Que a sua fé esteja sempre em Cristo. Independente se está toda a instrumentação ou só com violão. Dependente se vir um pregador com vários milhões de seguidores ou com um pregador que não tem seguidor nenhum, que você venha com o único objetivo de vir a Cristo. Amém? E olhe para o seu irmão e faça essa pergunta assim. Olhe para o seu irmão, dá uma chacoalhada dele, até ele dizer glória a Deus. Glória a Deus. E faça a pergunta: até onde você está disposto a ir para alcançar o seu milagre? O que você está disposto a fazer para alcançar o seu milagre? Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu vou citar algumas passagens, não vou citar todas, tá? Porque são muitas. Mas eu escolhi algumas passagens aqui que pessoas que encantaram Jesus, que pessoas que surpreenderam Jesus, que Jesus admirou pelo tamanho da fé delas. Mas antes de abordar essas passagens, eu gostaria de entrar numa passagem que fica novamente, devido ao tempo, eu não vou ler todas, mas irei citar aqui os textos, que fica em Marcos capítulo 6, versículo 1 ao 6, e a mesma passagem é contada também em Mateus capítulo 13, 52 a 58. Amém? Amém? Jesus chegando em Nazaré, na sua terra natal, ali ele começa a ministrar em uma sinagoga, e muitos dali começaram a ver Jesus. Muitos dali conheciam Jesus, cresceram com Jesus, e começaram a questionar: de onde vem tanta sabedoria assim? E Jesus, a fama de Jesus já estava correndo, já tinha realizado alguns milagres. E aquelas pessoas vendo Jesus ali, admiravam com tanta sabedoria, encontraram uma pedra de tropeço para se escandalizar dele. Uai, não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o filho de Maria? Seus irmãos não é Tiago, João, Simão, Judas? E suas irmãs não estão entre nós? Eles se desfizeram de Jesus porque conheciam de onde ele vinha. Não que ele tinha algum defeito, que ele era perfeito, mas não era o homem talvez que eles estavam esperando. Nem os próprios irmãos de Jesus acreditavam nele. Tanto que em João, agora não me recordo o capítulo, os irmãos falam: se faz essas coisas porque não se torna público. Nem eles tinham tanta fé assim. Inclusive esse Tiago e esse Judas que aparece aqui, é os mesmos que escreveram a epístola de Tiago e Judas. Eles não eram discípulos de Jesus. Eles se converteram, só foram crer em quem Jesus era após a ressurreição deles. Amém? Amém. Então, aqui mesmo aqui em Marcos 6:1 diz que naquela circunstância Jesus não fez nenhum milagre ali. Em Mateus já fala que ele fez poucos milagres. Quem não fez milagre? Foi João? Foi Pedro que não fez milagre? Quem que não fez milagre? Quem não fez milagre? Mas por quê? Por falta de fé. Por falta de fé. E é onde eu pergunto novamente: o que está limitando a sua fé? É o ambiente? É o pregador que está aqui? Se for um pregador famoso, o fogo é maior? Hã? Meus irmãos, eu trago aqui com essa passagem e com as outras que eu irei passar aqui hoje, o milagre depende de você. Somente de você. Amém? Jesus quer fazer. Jesus quer fazer. O milagre só depende de você. Olha para o seu irmão e fala: o milagre só depende de você.
Glória a Deus, Pai. Amém? Então, uma das primeiras passagens que eu gostaria de citar aqui é o centurião. O centurião, ele era um homem agora responsável por 100 soldados. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Responsável por 100 soldados. E a palavra de Deus diz que o centurião pediu que alguns líderes judeus fossem até Jesus, porque ele tinha um servo que estava ali já no pé da cova, estava quase indo já de raça para cima, e só que ele não se sentia digno de chegar próximo de Jesus. Agora eu abro um parênteses aqui. Antes de eu abrir esse parênteses, os líderes judeus chegaram para Jesus e falaram assim: esse centurião, ele era romano, tá? Só ressaltando, o cara era romano. Esse centurião, ele gosta do nosso povo. Esse centurião, ele ajudou a construir a nossa sinagoga. Então esse centurião realmente gostava desse povo, cara. Agora eu abro parênteses e eu vou entrar com minhas conjecturas, com minhas imaginações. O que fez esse centurião gostar tanto desse povo judeu? Um homem que cresceu com uma cultura onde a sua religião tinha todo o panteão romano, que foi evoluído através do panteão grego, ou da mitologia grega, onde Zeus, o deus do trovão, se tornou Júpiter. Poseidão, deus dos mares, ele se tornou Netuno. Ares, Marte. E tinha Deus para tudo, qualquer coisa. E de acordo com a história, só ressaltando que hoje pra gente é historinha, na época era a religião deles, tá? E esses deuses, pela história, eles viviam em batalha um com o outro, cada um querendo sentar no topo do Olympus. E cada ali servo, e cada ali devoto tinha um santinho daquele dentro de casa. Eu vou para a batalha, eu vou orar para Atenas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer uma devoção para Ares ou para Marte. E quando ele conhece os judeus, por ele gostar de entender da cultura, e eu fico imaginando esse centurião romano se questionando: que Deus é esse? Que com uma palavra criou céus e terra? Que Deus é esse? Que abriu o mar e fez o povo passar com o pé seco? Que Deus é esse que tinha poder sobre todo o universo? Parou uma constelação para que o povo pudesse ganhar uma batalha durante o dia. Que Deus é esse? Que nunca precisou de entrar em batalha com outro Deus para poder obter um trono. Que Deus é esse que fala: eu não quero nenhuma imagem de semelhança, imagem nem que semelhante ao que há no céu, nem o que há na terra. Um Deus que abominava imagens. Que Deus é esse? E esse, fecho agora o parênteses com as minhas conjunturas, creio que esse centurião romano, ele de alguma forma ele se apaixonou por esse Deus. E que quando ele ouviu Jesus, o enviado de Deus, que era o Messias, talvez naquela época ele poderia achar que era um profeta, mas ele sabia que era um enviado de Deus. Porque ninguém podia fazer os milagres que Jesus fazia se ele não fosse enviado de Deus. E essa fama correu até ele. E a reverência dele era tanto que ele enviou líderes judeus. E Jesus estava indo até a casa dele para poder curar o servo dele. Ele, sabendo disso, envia mais servos. Não, por favor, eu não sou digno de receber o senhor na minha casa, mas eu sou um homem de autoridade. Se eu digo vai, os meus homens vão. Se eu digo vem, eles vêm também. Basta uma palavra
sua, que eu creio que o meu servo será curado. Basta uma palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, essa é a primeira. E Jesus disse assim: eu lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Meus irmãos, quem curou o servo foi a fé do centurião. Amém? Segundo ponto, segundo milagre. Melhor, perdão, gente, eu pulei aqui. O que me impressiona é a reverência desse centurião, a reverência que ele tinha com Jesus. E Jesus ia até na casa dele. O romano ia até o templo. E às vezes o que falta a gente alcançar certos de milagre é falta de reverência. É falta de reverência dentro da casa de Deus. Sabemos que aqui é um lugar aqui que alugamos, tal, mas é aqui que decidimos reunir para adorar e exaltar o nome do Senhor. Antigamente você via igrejas e acontecia milagre quase todo culto. E não era qualquer milagre. Pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Mas isso acontecia porque uma hora antes do culto tinha vários irmãos que chegavam para orar, para buscar a Deus. As pessoas se rasgavam na presença do Senhor, sem medo. E hoje, aqui não tem não, graças a Deus, mas na igreja que eu frequentava lá no Japão tinha muito disso. Só chega na igreja, cumprimenta todo mundo, mas não dobra o joelho para agradecer a Deus por estar ali. Durante o culto fica no celular vendo quem postou alguma coisa no Instagram, daí vai. Um momento, eu vou entrar nisso aqui, eu até conversei com o pastor esses dias tinha um irmão falando sobre dízimo e oferta. Eu estava até no baixo. E eu vi ali o irmão entregando a mensagem para a igreja. E eu olhei a igreja conversando, batendo papo. Eu vi que não era o momento de pegar, tudo bem que às vezes você conversa pedindo uma caneta para assinar de papel, mas conversando. Meus irmãos, o homem está entregando uma mensagem. Falta de reverência com a palavra. Independente se está aqui entregando mensagem, não é só na hora do louvor, é na hora da palavra que temos que prestar atenção. É um culto. Um culto, temos que ter reverência. Um culto, temos que ter respeito com o irmão que está aqui na frente. Independente se ele está aqui só, talvez, às vezes, está passando uma mensagem, presta atenção na mensagem, as informações. Reverência na casa de Deus. Reverência, o momento que você entrar nessa porta, reverência. Amém? Vamos para o segundo ponto. Vamos lá, agora sim, segundo ponto. Vem uma mulher que passou 12 anos com fluxo de sangue. Uma mulher que não estou falando de 12 dias, não estou falando de 12 semanas, eu estou falando de 12 anos, meu irmão. Para quem talvez não sabe fluxo de sangue, eu acho que todo mundo sabe o que é um fluxo de sangue, né? A mulher, não vou, né? Então assim, é 12 anos, meu irmão. Quem tem mulher sabe que não é fácil. Acho que é uma semana, nem sei como tem, né? Dura aí uma semana. É um negócio complicado, meu irmão. Às vezes assim, aquilo está acontecendo, os hormônios é tão forte. E a gente, homem nervoso, já tem que segurar, meu Deus, é um período de uma semana. Vai passar. Às vezes dá vontade de levantar a mão, sai de um em um sem fazer bagunça, por favor. É complicado. Mas essa mulher passou 12 anos. É muito tempo. E a palavra de Deus diz que ela também não foi só 12 anos, né, com fluxo de sangue, mas foi 12 anos também. Perdeu suas finanças, gastou tudo que tinha. E foram 12 anos também, de acordo com a lei de Moisés, Levítico capítulo 15, versículo 9, se eu não me engano, diz que toda pessoa impura tinha que ficar separada. Todo fluxo de sangue fazia a pessoa ficar impura. E qualquer um que tocasse nessa pessoa, ela ficasse até o final da tarde impura. Depois de fazer todo o processo de purificação. Então era 12 anos sem saber que era um abraço. 12 anos sendo rejeitada pela sociedade. Ela
não tinha mais nada a perder. Mais nada. E quando ela sabe que Jesus está vindo, ela já planeja. Se eu apenas encostar no manto dele, eu serei curada. Glória a Deus. Ei, essa mulher não chegou e só fez isso aqui não, ó. Estou curado. Não. A palavra de Deus diz que aquela multidão estava comprimindo Jesus. Várias pessoas tocando em Jesus ali. Ela possivelmente arriscou tudo que tinha. Porque ela não podia encostar ninguém. Ela podia perder a própria vida dela naquele ato. Se ela estivesse indo encostar a mão em qualquer um outro, não ia dar certo, ela poderia perder a vida dela. Porque ela está propositalmente fazendo todo mundo ficar impuro ali. E ela, eu fico imaginando a cena, porque às vezes quando eu estou lendo a Bíblia, parece que eu translado para lá. Eu fico ela tentando ali, passar no meio, tudo apertado, e ela ali quase já de joelho, só para encostar no manto. E ela, ali ela já sente que está curada. Mas o mais bacana que eu acho essa passagem toda, sabe o que é? Jesus para! Alguém me tocou. Os discípulos devem ter olhado um para a cara do outro e fazendo assim. Todo mundo tocando aí, rapaz? Olha todo mundo te tocando aí, rapaz. Eu senti sair poder de mim. Glória a Deus. Meus irmãos, Aleluia. vamos orar a Deus para a gente não ser mais um no meio da multidão. Vamos buscar a Deus para Lagoinha Walk não ser mais uma igreja na Inglaterra. Eu tenho fé que essa igreja aqui trará um grande avivamento nessa terra. Meu irmão, se você não crê, meu irmão, eu creio. Amém, glória a Deus. Eu creio que haverá culto e já há culto assim. Ok? De lá do céu tem várias igrejas, mas ei, aquela lá está saindo poder de mim. Aquela igreja lá está fazendo sair poder de mim. Pessoas estão sendo curadas. Pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo. Aquela igreja lá está, oh aleluia, é diferenciada. Oh aleluia. Oh meu Deus, aleluia, santo, santo, santo. Glória a Deus. Que podemos ter uma fé inabalável, meus irmãos, independente da situação, independente das circunstâncias. Glória a Deus. Maravilhoso. Meus irmãos, só para finalizar essa passagem, Jesus diz assim: filha, a sua fé curou você. Vai em paz. Marcos 5,34. Quem curou a mulher? Amém. A fé em quem? Amém? Amém. Depende de quem o seu milagre. Glória a Deus. Terceiro milagre. Tentarei ser um pouco mais breve aqui, para estar no tempo. Terceiro milagre que eu gostaria de ressaltar hoje à noite é a mulher cananeia. Está em Mateus capítulo 15, 21, 28. Também você pode encontrar em Marcos 7, 24, 30. Eu estou pegando essas passagens, estou mesclando elas, tá? Porque alguns evangelistas aqui contaram um pouco com mais de informação, ok? Por isso estou passando todas as passagens que falam sobre a mulher cananeia e dentre outros que eu já falei anteriormente. E vem a mulher cananeia. Essa mulher não era judia. Também da mesma forma que o centurião não era judeu, ele era romano e outra grega. Mas vê essa mulher, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. A filha dela estava endemoniada. A mãe estava desesperada. E eu fico imaginando os discípulos, pelo amor de Deus, despacha essa mulher, Jesus. Ela está perturbando. Filho de Davi,
facilitaram a entrada dela, onde Jesus estava. E ela, se prostrando nos pés de Jesus, pediu que curasse a filha. Aí Jesus: é lícito dar o pão dos filhos para os cachorrinhos? Jesus chamou a mulher de cachorra. Foi, não? Jesus chamou a mulher de cachorra. A mulher continuou ali nos pés de Jesus. Meus irmãos, já vi gente sair da igreja por muito menos. Se o pastor chegar aqui e chamar alguém de cachorro? Tem gente que sai da igreja e, como às vezes passa lá no corredor e não dá uma boa noite. Ah, vamos ter boa noite. Passei no El, o pessoal nem olha pra mim direito. Nem hoje minha roupa. Né? E às vezes esse é tão chato. E às vezes o chato é o que cobra a mensagem, é o que cobra oração, é o que cobra abraço, é o que cobra um monte de coisa. E é o único que não faz nada daquilo que ele quer. Porque uma coisa que eu aprendi na caminhada no Evangelho, que se você não reconhece, se você não consegue perceber a dor do outro, você está mais com dor do que essa pessoa. Se você não consegue amar uma pessoa, você está precisando de mais amor do que essa pessoa. Se você não consegue ver a necessidade de uma pessoa, você está mais necessitada que ela. E Jesus, onde foi, né? E Jesus olha assim para ela. Acho que na cabeça de Jesus vai passar assim: essa mulher é doida, essa mulher é das minhas. Gostei da resposta dela. Jesus está aqui na Bíblia falando, e Jesus gostou da resposta dela. Essa mulher é da pá virada. E ela diz assim, acho que até falei já, né? Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Eu gostei dessa resposta aí. Eu gostei. Aí Jesus só fala assim: mulher, quão grande é a sua fé, seja feita conforme você deseja. Amém? Seja feita conforme você deseja. Quem expulsou o demônio? A mulher. Se a mulher teve coragem de bater de frente com Jesus e dar uma resposta dessa, o demônio deve ter ficado: essa mulher é doida para sair daqui. Amém? A última passagem, já finalizando aqui. O cego Bartimeu, mais outro, que já tinha ouvido falar de Jesus, do que ele poderia fazer, do que ele já fez. Ele sentiu uma multidão passando, não sei como que é a percepção de um cego, mas ele sentiu um alvoroço. Ele perguntou: quem está aí? É o Jesus de Nazaré. Ele logo levantou, que tinha, não sei se ele tinha, né? Ele saiu lá, tentando encontrar onde estava. E de repente começa a gritar. Eu vou gritar também: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aquele cara gritou tanto que a multidão já estava ficando incomodada. O tanto que ele chamava por Jesus. Acho que alguns ali até queriam assim: cara, por que em vez de ser cego, esse cara não é mudo? Eu creio que mesmo se ele fosse mudo, ele ia sair, mas ele ia falar uma coisa, meu irmão. Ele ia sair na fé. E o mais interessante, que quando esse cego chega até Jesus, o cara está lá tentando ver para Jesus, e de repente Jesus fala: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Meus irmãos, você sabe o que me traz a pensar nisso aí? Jesus, quem é pai aqui vai saber melhor do que eu. Você sabe o que seu filho quer. Você sabe. Mas não é tão mais gostoso quando ele pede: papai. Né? Não é tão mais, né? Papai, pede. Dê detalhes dos seus sonhos para o seu pai. Dê detalhes daquilo que você mais almeja para o seu pai. Tenha fé. Tenha fé. E logo assim ele recuperou a visão. E é isso aí, meus irmãos. Esses 4 pontos que eu selecionei, esses 4 milagres, tem mais na Bíblia.
Tem mais dos evangelhos. São milagres ao qual Jesus ficou encantado e surpreendido pela fé. Eu até esqueci de falar, mas aqui Jesus diz que, é outra passagem aqui que Jesus também fala, o cara foi curado através da vontade dele, até da fé dele também. Foi a fé dele que curou ele da cegueira. Amém? E para encerrar, eu gostaria que os irmãos abrissem em Marcos 16, 15, 18, por favor. Obrigado, Senhor. Obrigado, papai. Derrama os dons espirituais, Pai amado. Derrama, Pai. Nos capacita, Senhor, para a tua obra, Deus. Derrama, Pai. Derrama. Aleluias. Aleluias. Marcos 16, 15. Ele disse, deixa eu botar o zóio aqui. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes e estes ficarão curados. Meus irmãos, eu peço pelo nome de Jesus, antes de passar o microfone aqui para o pastor, busque a partir de agora dons espirituais, dom da fé. Para onde você andar, você vai confiar no Senhor, independente das circunstâncias, do ambiente, do convívio social. A sua fé será inabalável. Peça a Deus o dom de cura. Peça, as Escrituras estão falando que você pode conseguir isso aí. É só pedir. Jejua, busca o Senhor. Jesus quer te capacitar. Ele quer fazer. Basta a gente ter fé. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Amém.